Estão me escutando bem? Paulo me escutando bem? Tranquilo aí, Paulão? Escutando bem, perfeitamente. Boa noite, Vamos fazer, Fabiano. nós vamos fazer um pouco diferente hoje, Paulo, que nós vamos estar em quatro, na verdade, cinco pessoas. Eu chamei a Juliana também, que você deu aula para ela, que dá aula comigo, só que ela está numa reunião, daí quando acabar a reunião ela vem, tá? Só para você saber. Maravilha. Então, nós vamos trocar figurinha aí em cinco pessoas. O Rodrigo daqui a pouco, a Michele também chegam aí, tá? Paulo, é uma Maravilha. satisfação muito grande você estar aqui. Primeiro, porque você deu a oportunidade de estar com a gente no livro, então você tocou, vamos dizer assim, o capítulo de cimentação adesiva. Eu e a Juliana só lapidamos, trocamos figurinhas. Então, vamos dizer assim, o parabéns é todo para você daquele capítulo que ficou show de bola. E a gente vai discutir um pouco alguns assuntos dele hoje, tá? Em uma hora. Então, obrigado por você deixar os seus afazeres aí da Unesp, que são muitos, né? E você está com a gente. Ó, a Michele e o Rodrigo chegaram agora e a gente vai trocando figurinha. Paulo, a palavra é Maravilha. tua. Maravilha. Obrigado, Fabiano, pelo convite. Rodrigo, Michele. Prazer estar com vocês hoje aqui. Tudo jóia? Prazer Tudo bem, nosso. vocês? Como Vou estão? Tudo jóia. Muito Só um bem. minutinho, eu já volto. Tá jóia. Daqui a pouco a Juliana chega também, né? Obrigado, viu, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, né? De Maravilha. maneira nenhuma, o mérito é meu, hein, Fabiano, do capítulo. De maneira nenhuma, a gente fez um trabalho bonito, né? Os casos que vocês colocaram também. A gente só colaborou um pouquinho aí com aquilo que a gente tem feito no dia a dia aqui na faculdade, né? Muito bom. Perfeito. Rodrigo, você dá o seu oi, seu boa noite. Vou só esperar a Michele começar a transmitir aqui ao vivo, que ela que faz toda essa parte de transmissão aqui da empresa, é a diretora de comunicações, de marketing. Bora, Michele, vamos botar isso aqui no ar. Entendi. Então, deixa eu falar aqui, ó. A Michele chegou? Chegou. Ó, deixa eu falar aqui, ó, do Paulo. Vou colocar o currículo do Paulo. Mestre e doutor pela Unicamp, pós-doutor pela Universidade de Illinois, em Chicago, livre docente em materiais dentários por Araçatuba e professor da mesma instituição de Araçatuba. Então, pessoal, nós estamos aqui com um grande professor, nós temos muitos professores tops no Brasil, pesquisadores clínicos, e o Paulo é um deles. E eu tive a honra de conhecer o Paulo pelo Brizo, um amigo em comum, que algumas bancas em Araçatuba. Já até fizemos um trabalho que vai ser publicado, se Deus quiser, começo do ano que vem, quem sabe, né, Paulo? Não, esse aí sai no primeiro semestre ainda, hein? Pelo menos o envio dele, né? Com certeza. Paulo, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Rodrigo, começa você. Maravilha, deixa eu só transmitir, vai lá, cadê? Tá transmitindo? Eu já tenho até uma pergunta aqui, tá? Ótimo, vai lá. Qual é a melhor cimentação para uma inlay onlay? Olha lá. Muito bom. Muito bom. Vamos começar a conversar, então? Vamos lá. Gostei. Qual a melhor cimentação para onlay? Que cimento a gente utilizaria? Bom, primeira coisa, depende quando você vai pensar em cimentação, na verdade, a gente tem que ter em mente o que a gente vai cimentar e onde nós vamos cimentar, né? Primeiramente, você tem que saber a composição do material, né? E não basta você saber se ele é uma cerâmica apenas, você tem que saber um pouquinho mais de que tipo de cerâmica que é, não basta saber se você está cimentando uma resina composta, e não basta saber apenas um protocolo para um tipo de substrato. Você vai poder cimentar essa inlay onlay, ou esse material que você está restaurando,
Você pode ter uma estrutura que tem um volume de dentina, você pode ter as bordas em esmalte, que obviamente que é o provável, né, no caso. Então, o conhecimento de todos esses, na verdade, esses dois lados onde o cimento vai ter adesão, é que vai possibilitar você aí sim selecionar o cimento adequado. Então, vai depender do tipo de estrutura que você tem para cimentar e aonde você vai estar cimentando. É difícil você ter uma regra ou um material que ele vá funcionar bem para todas as situações, né? Quiséramos nós que tivéssemos isso, né? Porque aí seria muito mais fácil a nossa vida, com certeza, né? Mas, infelizmente, a gente não tem. Então, acho que depois a gente pode aprofundar um pouquinho, mas... basicamente, o tipo de material que você tem, se é um material resinoso ou é um material cerâmico, que tipo de cerâmica que você vai estar trabalhando, porque isso vai depender todo do seu condicionamento, tudo que você vai fazer, até o tipo de substrato que você tem e como tratar esse substrato. Tá? Então, é isso aí que nós vamos estar discorrendo um pouquinho aí hoje. Então, por exemplo, você mandou para o laboratório, veio uma cerâmica, aí você tem que perguntar para ele, mas que tipo de cerâmica? Óbvio, se você já tem, vamos dizer assim, uma continuidade de trabalho com o laboratório, você mais ou menos sabe o que ele trabalhou. Se é um de silicato, se é uma feldspática, se é uma leucita, e aí vai depender desse material, vai ser um tipo de tratamento. É isso. Exatamente. Então, na verdade, o erro começa na prescrição para o laboratório, não é? O dentista deveria especificar no que ele quer. Ainda mais hoje em dia, com os materiais CAD/CAM, tanto os laboratórios nível B para cima já digitalizados, ele tem uma pleda de blocos aí que ele pode eleger dependendo da característica, não é? E, enfim, a minha visão para trabalhos parciais, aonde a gente precisa de uma maior adesão, digamos assim, eu lançaria a mão de um cimento que trabalha em conjunto com um sistema adesivo. Perfeito. Não é? Eu guardo para os cimentos autoadesivos, né? Cimentos resinosos, cimento do milagre, que não precisa fazer mais nada, né? O fosfato de zinco do século XXI, essas coisas todas são chamadas por aí, porque eu chamo de preparos ideais, situações ideais, não é? Agora, para em lei, eu tenho a preferência de um cimento que trabalha associado a um sistema adesivo que, no substrato dentário, normalmente vai te dar uma adesão maior do que um cimento que não trabalha com sistema adesivo, que ele é mesmo um all-in-one desse jeito. Isso. E assim, só uma dica no inlay, com aprendizado próprio, errando, não é? O inlay, a minha dica seria dar um delay na fotoativação, um retardo nessa fotoativação, porque você fotoativar logo imediatamente, o cimento ali ele não tem uma área livre para contrair, tem muita parede, gera um tensionamento de cuspe, a mesma sensibilidade pós-operatória em morder algo duro que a gente tinha com as resinas extensas, né, diretas antigamente. Então, especialmente no caso do inlay, no inlay isso não faz diferença, mas no inlay eu esperaria o dentista deixar um pouquinho de cimento do lado quando ele atingisse uma fase gel, não é? Aí você poderia ir de bola para frente. Eu não sei se vocês concordam com a experiência de vocês nesse cenário aí. Inclusive, Rodrigo, o que tem hoje se tem alguns estudos, né, falando dessa questão de você não só para inlay, mas que você também tem esse delay na polimerização inicial pela luz, né, para esperar o cimento. A luz, obviamente, que ela é fundamental em todo o processo, né, mas existe uma corrente, eu tenho, inclusive, um aluno meu que está em Birmingham estudando isso, professor Will Palin, e eles estão estudando mecanismos de como fazer e como que ocorre a cinética de polimerização, retardando um pouco essa fotopolimerização. A fotopolimerização, se ela ocorrer, uma corrente, né, que diz que se ela ocorre muito rápida, você diminui muito a mobilidade molecular. Sim, e aí o grau você de acaba conversão tendo uma conversão diminuído. Exatamente, você não tem aquela conversão maior do cimento, que é o que se espera, né, para você ter longevidade daquela interface, né?
Mas perfeito o teu posicionamento também com relação a inlay, de você trabalhar com em inlay ou lay normalmente, né, que você tem preparos mais expulsivos, você trabalhar com cimento que tenha, né, a parte do adesivo, fazendo, né, também o condicionamento seletivo do esmalte ali, certinho. Perfeito. É importante para você aumentar a retenção, sim. Na verdade, a gente sempre que vai cimentar, você tem que saber, né, também fazer aí ter na sua mente que as peças, elas ficam retidas de duas maneiras, né? A gente costuma falar bastante isso, né? É um mix, né, de retenção mecânica com adesão. Então, se você tem um preparo onde a tua retenção mecânica ela está comprometida por algum motivo, né, que teu substrato está curto ou, enfim, as paredes muito expulsivas ou qualquer coisa do gênero, você vai precisar lançar mão de um cimento que te dê uma retenção adesiva um pouco maior, né, com certeza. Quando você já tem um substrato já, né, cujo preparo ele não seja tão expulsivo, né, um pouco mais controlado, que nem sempre a gente consegue, aí você, eventualmente, pode lançar mão de sistemas um pouco mais simplificados, né? Também para isso. Assim, a minha questão, especialmente, né, nos inlays e tudo, especialmente em inlay também, há uma fartura de esmalte, né? Então, quando eu tenho esse esmalte em fartura, eu gosto de um condicionamento do esmalte com certeza, adesivo também. Em conjunto, né? Mesmo com o cimento autoadesivo, se você for usar em dentina, ele não dispensa, né, o condicionamento do esmalte. Você tem que fazer também do mesmo jeito, né? Isso é Perfeito. Bom. Então vamos lá, ó. Já perguntaram aqui, ó. O Luiz Sense, um amigo meu que fez doutorado comigo, que dá aula hoje na Carolina do Norte, ele falou assim, ó, não esquece de perguntar sobre as resinas aquecidas. Ou seja, isso aí é polêmica certa. Termoplastificadas, aquecidas e etc. Para facetas, muita gente usa também para inlay on-lay. Vou falar o que eu acho, o meu modo de ver. Primeiro, cobre caixa material proximal. Eu acho assim, ó, você já tem um material específico para cimentação, ou seja, o cimento fotoativado, ou dual, ou autoadesivo. Beleza. Você tem 3 tipos hoje. Antigamente tinha um, e só era aquele. Você tem 3 formas de fazer a cimentação, ou seja, eu cimento o que eu quiser. Segundo, essa resina aquecida, eu vejo assim, depende muito do fotoativador que você tem. Qual é a foto que você tem? Será que ele vai chegar essa luz nessa resina e ele vai ficar totalmente dependendo dessa luz chegar? Se ele não chegar, não tem adesão. E terceiro, eu já fiz, eu estou falando o que é curva de aprendizado, né? Pega uma restauração mais opaca um pouquinho para você ver, né, também. Aí, para faceta, você não consegue trabalhar o traim. E para peças mais espessas, eu fico com medo de não chegar à luz. Né? Então, além disso, quimicamente, você tem aquela viscosidade. Quando está lá no calcete, beleza, se você demorar muito, já mudou. E aí começa a complicar a cimentação. Então, assim, você usa, pergunta para mim, Fabiano, você usa? Eu, Marçom, não uso. Ah, Fabiano, um professor amigo meu usa. Beleza, seja feliz, não tem problema nenhum. Agora... Também não faz parte da nossa rotina, não, de trabalhar com isso. Não, Paulo? Eu acho que complica muito a vida do clínico, né? E se você demora, aquilo ali resfria rápido, altera a viscosidade do material. Enfim, é aquela coisa que a gente faz, o pessoal olha no congresso e fala, uau, que legal! Quanto mais MacGyver, 007 ou Jason Bourne você for, mais se impressiona a galera. Mas eu acho que para o dia a dia, eu acho complicado. Eu também não curto, não. Você simplificar sempre é a tendência, né, do momento, a simplificação. A gente estava ouvindo o Logércio falando, e ele falando que simplificar, quem está fora, quem não pensa em simplificar, está fora da tendência atual. Não evolui. Não evolui, porque, na verdade, a simplificação democratiza, né? Faz com que você, o recém-formado, todo mundo possa atuar de uma maneira mais padronizada, com menos chances de erros, né? Então, acho que isso aí foge muito da simplificação. Exatamente. Eu acho que o processo fica mais complicado, né? Fica muito mais dependente de uma...
tem uma curva. Se o cara faz, se dá bem, não tem problema, não vejo problema algum. Fora a espessura de película, né? Que é outra coisa para a gente ver depois. Enfim, é complicar, não é, no dia a dia. Tá. Outra pergunta aqui, ó. Vamos fazer assim, bate-bola, pode ser? Tá legal assim, né? Bate-bola. Vamos lá, tá ótimo. O Marcelão lá na Celupol do Mandic, perguntou aqui, ó. Você trocar marcas de adesivo com cimento, tem problema? Cara, isso acontece, né, Marcelo? Isso acontece direto. Você está na graduação, assim, você tem um cimento da marca X, aí tem um adesivo da marca Y, manda bala, desce o rail aí que vai dar certo. E aí, Paulo, fala aí para mim. Tem até um tema no capítulo falando disso. Vamos para a polêmica. Uma polêmica. Isso aí. Bom, grudar, quimicamente você vai grudar, né? Só que o equilíbrio químico que você tem dos componentes de marcas diferentes, eles são totalmente incontroláveis, né? Assim, a compatibilidade que você pode ter de acidez do produto, de tudo isso, absolutamente você vai estar meio que jogando na loteria ali, o que vai acontecer. Então, você tem um risco na verdade, de um adesivo acabar não deixando aquele cimento ou aquela resina polimerizada adequadamente, né? E aí, obviamente, que você vai ter uma degradação ao longo do tempo. Então, a questão ali, se você colocou na hora o sistema provavelmente vai suportar, né? Ele não vai ter problemas muito imediatos, mas a longo prazo, o risco que você tem de uma degradação daquela interface, por você não ter um material adequadamente polimerizado, o equilíbrio químico ali é muito maior. Então, acho que é uma situação que você deve evitar ao máximo, né? Sempre que for possível você fazer isso, né? Não sei. Posso botar fogo no parquinho? Lógico. Então, vamos lá. Eu vou falar duas visões. Primeira visão da indústria, tá? 12 anos de indústria, vendo os bastidores. Vou dizer para vocês, nem o próprio fabricante sabe exatamente a compatibilidade do cimento com o adesivo dele. Ele viu que grudou, exatamente como você falou no ensaio, e beleza. Normalmente se coloca em bula, estou usando a resina da Kellogg's, trabalhe com adesivo Kellogg's para melhores resultados. Eu estou trabalhando com cimento da Coca-Cola, trabalhe com... Isso aí a gente bota na bula, eu botava, gente que eu ainda não recuperei, né? Larguei a indústria tem 8 anos, mas eu ainda tenho, não é, déjà vu. Né? Se coloca como uma estratégia de fidelização à linha. Então, quando você leva um grupo de professores para fora do país, fomos para o centro, lá vem aquela catequese, e a galera, não, o pH foi modulado especialmente para aquele cimento. Fazendo igual o presidente, sendo impopular, com palavrão aqui. Não, apenas viu-se mais compatível. Então, eu vou dizer que a literatura carece, no longo prazo, dessa compatibilidade, no longo prazo, em resistência à degradação hidrolítica, etc. Tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o que eu vi na literatura, tem pouco artigo disso, isso é muito produto específico. Tem produto que tem adesivo que vai combinar com vários cimentos, e aí com outro especificamente dá ruim. Você teria que pegar 10 adesivos e comparar com 10 cimentos e fazer aquele cruzamento todo para chegar a uma conclusão. Ninguém vai fazer isso. Então, eu digo o seguinte, se você tem, especialmente hoje, a gente está falando de universal, os mais comuns, não é? Você pegar os de pH mais moderado, é o melhor. E menor quantidade de solvente, porque eles estão vindo sim com a menor quantidade de solvente, você tem, em tese, uma compatibilidade melhor. Né? Os 3 passos grudava com todo mundo por causa da camada hidrófoba ali, fica todo mundo feliz para o resto da vida. Só que o 3 passos, o problema é que se você der mole com bonde, que é o 3º passo, você deixa uma espessura de película muito grossa e a peça não adapta. Então, falando de universal, se puder, segue com o do mesmo fabricante.
Mas se você pegar esses adesivos universais de pH um pouco menos ácido, né? Pegar na faixa de 3,5, 4, assim, você vai ter clinicamente, sugere-se uma boa compatibilidade, especialmente associada a um cimento livre de amina. Vou citar de novo o Loguercio, que falou anteontem a respeito disso, e ele falou que ele está fazendo alguns estudos e que com os adesivos universais, essa incompatibilidade ele não tem visto como que acontecia com os outros adesivos eventualmente, né? Então, ele falou que isso é uma tendência que realmente a gente possa misturar as marcas, e isso facilita mais uma vez a vida do clínico, né? Porque imagina você ter vários tipos de adesivo no teu consultório ou só um determinado tipo de cimento, enfim. E ainda tem uma questão que aí eu abro depois aí para réplicas e tréplicas. Eu quero falar. Adesivos universais que tem a possibilidade de você trabalhar com uma polimerização dual, não é? Tipo Futura Bond, não é? Tipo o Prime Bond, que tem um Self-Cure Activator, não é? Só que você acaba diluindo um pouco o adesivo e você perde um pouco na força de adesão à estrutura dental, pelo menos com o Self-Cure Activator a gente via isso, mas em termos de adesão ao cimento, isso seria melhorado, né? A copolimerização entre um e outro. Mas, mais uma vez, se a gente pegar single bond universal, Scott bond universal, cada país é um nome. Se a gente pegar âmbar universal, que eles têm um pH um pouquinho mais elevado, especialmente o âmbar universal, o APS, né, que tem a quantidade reduzida de solvente, essa transa fica facilitada. Tá? Agora com vocês. Agora com vocês. Agora a acusação descansa. Até no capítulo, Paulo, depois você adiciona aí. Até no capítulo de adesivo, que quem escreveu foi o Rodrigo e o Adriano, Rodrigo Fonseca e o Adriano. Fonseca. Eles dão lá alguns pHs de alguns sistemas adesivos. E os adesivos all-in-one, que são os piores, que é esse que não é para usar, que esse é incompatível mesmo. Então, eu tenho que deixar bem claro isso. É incompatível com tudo. Com tudo. Então, por exemplo, Rodrigo, quando você fala assim, pode misturar, cara, eu fico meio assim, porque depende. Você falou assim, pH, dois requisitos. pH tem que estar estável e, de preferência, cimento sem amina terciária. Porque aí é que é a reação que vai dar o problema. pH baixo com amina terciária. Então, acho que esses dois pontos têm que ser cruciais. Paulo, adiciona aí que eu falei só um pitaco. Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais isso, na verdade. Eu fico realmente com o pé atrás para poder fazer, e é uma situação que acho que eu entendo o lado da questão, né, de você ter muita pressão do marketing da empresa em cima, né, de você sempre associar e fidelizar a marca de um conjunto ao outro. Mas a gente, por exemplo, como trata dificilmente você vai conseguir, por exemplo, eventualmente até um trabalho que precise, por exemplo, fazer um estudo clínico que passe em comitê de ética. Isso eu acho que é até meio complicado da gente poder aprovar uma situação como essa. Mas com certeza a gente precisa estudar mais sobre isso. A princípio, eu não vejo com muita boa vontade isso, não. Eu ficaria com um pouco com o pé atrás, sim, para poder indicar isso. Mas o que eu quero dizer é que carece do próprio fabricante em relação à compatibilidade dos seus produtos. Porque o ideal é que eles apresentassem, olha só, com todas essas marcas dão incompatibilidade, com o meu, ele é compatível. Acontece que a gente não vê isso. É só porque é da mesma marca, ele está dizendo que é compatível, mas carece desse estudo também, que, por exemplo, você pegava All-in-One OptiBond, que é uma geração anterior à Universal, e indicado com NX3 pelo fabricante. E aí? E posso dizer, cimentei 300 casos desse jeito, mas hoje em dia, tendo mais conhecimento, né, a gente vai evoluindo,
Cara, não, seria um de mild pH, um pH não tão agressivo, que na época não tinha. Mas você vê, o próprio fabricante indicava, não é? Você vê, tinha um fabricante que lançava com o meu adesivo, vinha um ativador dual. Não é? Aí ele vai e lança um novo cimento livre de amina, e aí fala, não, agora pode usar o meu universal com esse novo cimento, que não precisa mais do ativador dual. Então, eu gostaria, assim como você, de ver o próprio fabricante mostrando no estudo com as diversas marcas para provar isso, e não somente uma afirmação, statement, né? que visa fidelização nesse aspecto. Não é? Mas tem marca que é mais assim, compatível com o geral e tem marca que não é tanto assim. E, por exemplo, tem um adesivo que pode ser compatível com 3 cimentos e chega com um quarto, não rola. Não é? Então, isso falta conhecimento, tem muita oportunidade de pesquisa nessa área, mesmo in vitro, de longo prazo, nem que seja mergulhando dentro da água a 37 e ver daqui a um ano, ver daqui a 6 meses, né? Para ver como é que está essa encrenca. É isso aí. É verdade, porque assim, ó, o protocolo é usar o mesmo, tá? Igual, por exemplo, vamos dar um exemplo, 3M. O Ultimate é com single bond universal, não é para você usar o single bond 2. O próprio fabricante fala isso. Exatamente. Mas é assim, tem a vida... Até para puxar você para usar universal, que é uma categoria mais nobre, e fazer um upgrade. Porque até então ter universal, teoricamente o single bond 2, ele tem um pH tranquilinho. Se não me engano, é 4. Então, é um bicho que transaria bem com os cimentos. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é. Acho que o que é ciência tem que se mostrar a pesquisa interna validando isso, a gente não vê. E aí, acho que sobra aí para quem está no ensino universitário, para quem orienta programa de pós-graduação. Eu acho que isso é uma linha fantástica para o Paulo aí. Paulo vai trabalhar 10 anos com isso daí, tendo verba do CNPq para isso, e da FAPESP. Acabar a quarentena aí, a gente volta para o laboratório. Isso aí. Né? E pior, vai fazer assim, cara, todo mundo na bagunça lá, um bando de cimento com um bando de adesivo, cara, você vai ter uma publicação que vai ser citada por todo mundo. Eu pesquei na literatura, achei com material dual, da Bispo, com vários adesivos. Então, tinha uns que combinavam, outros que não, né? Mas falta isso com cimento. Tinha um artigo mestre, se eu não me engano, era Sanares, agora eu não lembro o ano, cara, dessa incompatibilidade aonde começou tudo isso. 90, alguma coisa. Você lembra disso, Paulo? Não lembro agora. É muito produto Sanares específico. 90. Eu acho que é 2001, por aí, esse artigo aí da Sanares. Por aí, 99. Eu estava no mestrado essa época. É muito produto específico, era uma outra geração de cimento, não é? Então, eu acho que a literatura merece ter um upgrade nisso daí, não só com a força de adesão imediata, tardia, pode namorar a interface, pode ver uma série de maneiras de avaliar isso. Eu acho que o Paulo vai ter condição de enriquecer a literatura aí com os próximos 10 anos aí, fazendo cruzamento, me lembra de probabilidade matemática, né, que a gente tinha que cruzar essa loucura toda. Isso aí. Estou com meus alunos aí que devem estar assistindo, aí, meus orientados aí, ó. Estão ouvindo. Aí, a análise combinatória que a Michele falou. Olha só que loucura. Amanhã, 8 horas, reunião online para definir. Olha lá, já deu trabalho para os meninos. Para as meninas. Boa, conta para a gente depois, para quando for revisar o livro. Você já vai ter uma tabela de compatibilidade. Ó, estão perguntando aqui se o... Vamos lá, pergunta e resposta. Se os cimentos amina free, cimentos resinosos duais amina free, como Calibra, Ceram, Ultimate, NX3, eles alteram a cor... V5. Isso, Panava V5, eles alteram a cor com o passar do tempo. Bem menos. Eles alteram menos do que os outros. Isso. A Ana perguntou. Um delta E bem baixo, perto do imperceptível, tá? Bem menos. Realmente, a degradação da questão da mina, ela é bem crucial em vários tipos de cimento, né? Esse sim é um benefício grande que esses cimentos
amina fria aí, ou pelo menos com a quantidade reduzida de amina, juntamente com outros iniciadores, né, que estão sendo incorporados aí nos materiais, eles têm possibilitado realmente uma melhora nessa estabilidade de cor desses materiais. Isso também é uma linha que está sendo bastante estudada hoje, né, com a evolução aí dos materiais, né, e você já diminui também essa questão da incompatibilidade, melhora a estabilidade de cor, né, realmente você tem benefícios aí bem significativos aí para esses novos materiais, né. E esses Eu novos acompanho o materiais, relator. ele tem uma fase gel mais alongada, né? A maioria Sim. desses novos tem uma A fase... maioria, não são A todos, não, maioria, filho. não todos. Não todos, Tem não um todos. tem um que tem uma força de adesão maravilhosa, mas ele faz o Boston Medical Group, precisa ir, porque ele polimeriza rápido. Qualquer luzinha ele vai para tirar o excesso, é um pesadelo. Exato. Então, perguntando aqui, ó, o Monteiro, o professor amigo meu, já agora partindo para tratamento da cerâmica. Michele, se tiver alguma pergunta aí, você adiciona. Tá? Tô vendo aqui. Tá, Estão João? perguntando aqui, Masson, por que você foi o único que não fez a barba para a live? Não Ó, o fiz. Covid, hein? Ó, parece barba branca. Ó o Covid, é verdade. Ó, o Covid. Ó, então, assim, estão perguntando. Ó, o Carlos Arcângelo também mandou um beijo para você, Paulo. Beijo não, mandou um Ei, abraço. Carlinhos, hein? Esse é fera, hein? Você é fera. A gente deu aula junto aqui, Maria. Ó, o Monteiro perguntou assim, ó. Quando o tratamento para silanizar a peça, você aplica uma camada, tem algum problema aplicar uma segunda camada? Bom, boa pergunta. Boa pergunta. Bom, silanização, né? Então, silanização, a gente tem aí tipos de silanos, né? Silanos monofrascos, ou que você precisa ativá-lo misturando com 2 frascos, enfim. Bom, o importante do silano, claro que para peças que são silanizáveis, ele é fundamental, né? As cerâmicas ácidos sensíveis, que você vai condicionar e silanizar, esse passo é fundamental, né? Na verdade, a camada de silano, se você pensar quimicamente, ela vai ter uma camada de silano que vai estar bem aderida lá, através de uma reação lá de condensação na tua cerâmica, certo? Então, não adianta você, obviamente, se você tiver alguma falha no teu processo de silanização, porque você não espalhou o silano direito por alguma coisa, uma segunda camada ele pode ajudar no processo, mas parou por aí. Não, você não pode ficar fazendo camadas subsequentes em cima do silano, certo? Na teoria, se você der uma camada bem feita do silano, você já fez o que você precisava fazer na tua peça cerâmica, você não precisa aplicar mais, né? E aí depois vem o segundo passo, que é como você eliminar a água, que é o resultante da reação de condensação, né, do processo de silanização. Então, aí a literatura é vasta em falar para você, você tem lá uma corrente que preconiza que se aqueça o silano, né, então você vai lá esquentar o silano, colocar perto do refletor, sei lá o que, de alguma maneira. Tem uns trabalhos da linha do professor Mário que eles estão trabalhando agora simplesmente com jogar água em cima das peças para você eliminar essa água residual, né, do que sobra da condensação. E classicamente você, inclusive eu estava vendo a palestra do Ricardo Marins, né, segunda-feira, excelente, né, Ricardo sempre é uma referência para a gente, e que classicamente é você aguardar o silano evaporar, e aquela água residual evaporar, né, que ele diz até em torno de 5 minutos para você esperar. Então, na verdade, o processo de você aquecer o silano, ele vai surtir o mesmo efeito, basicamente, de você esperar o tempo que você precisa para aquele evaporar. Então, normalmente, até uma coisa que a gente costuma falar, o Ricardo também comentou sobre isso, que você vai fazer o preparo da tua peça, prepara a sua peça antes, aí você vai para o dente. Esse tempo que você espera, ele já é suficiente para você garantir essa completa, né, evaporação da água residual e ter o teu processo depois de adesão ao teu cimento da maneira mais adequada, né? Então, essa é a visão que a gente tem. Agora, uma camada bem aplicada,
espalhando bem, ativamente ali uns 30 segundos, espalhando bem, ativando bem aquele silano por toda a região, acabou, não precisa... Na verdade, múltiplas camadas você nem deve fazer, tá? Esse é o protocolo, né? Fechou. Então, não temos 100% de consenso nessa. Opa! Não é? E eu acho assim, complicado até a questão do lavar o silano, né? Cara, se você vai lavar, mas você está botando água e complicando de novo mais, tem que fazer mais uma secagem depois, não é? E a gente sempre fez isso, de aplicar, assim, provou, resolveu a vida dele, tratou a peça, colocou o silano, vai cuidar do dente, vai isolar relativo, absoluto, pedra, pomes e água, limpar, deu tempo e sobrou para você ser feliz. Concordamos aqui 100%. Também. Então, assim, vamos lá, resumindo. Até o maçom que não fez a barba. Ó, silano. Eu estou te sacaneando porque eu fiz, então normalmente eu não faço também. Silano é só você aplicar uma camada bem aplicada, vamos dizer assim, e esperar no mínimo aí 3, 5 minutos, que vai dar no mínimo isso. Que não vai dar nada. Outra coisa, Paulo, uma pergunta que sempre é clássica, né, Rodrigo? Rodrigo e a Michelle também fizeram um bate-bola aí no Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, foi bem legal, adorei a aula, tá? Parabéns, gente. Aquela noia, aplicou o fluorídrico, primeira noia, fluorídrico, 5 ou 10? Que não quer... Isso foi uma discussão no bom sentido, minha e do Paulo também no capítulo, lembra, Paulo? Sim. Bom, classicamente, a gente sempre... Também vou dar minha visão aí um pouco histórica da coisa, né? Desde quando eu comecei a fazer o meu mestrado em materiais dentários lá na FOP, lá na Unicamp, né? A literatura sempre trabalhou com ácido fluorídrico 10%, né? Classicamente, depois os materiais, obviamente, foram evoluindo e hoje a gente tem outros materiais que não existiam na época, né? E agora as pesquisas mais recentes, elas têm mostrado, né, uma agressão um pouco maior do cimento, do ácido fluorídrico 10% na superfície da cerâmica, né? Também, novamente, um trabalho que foi da equipe do professor Mário Góes, ele mostra bem a corrosão que acontece dentro dessas peças cerâmicas, quando você condiciona por um tempo e por uma concentração maior, essa corrosão chegando muitas vezes a 200, 300 micrômetros de profundidade. Então, se você pensar que você pode ter isso é 0,2, 0,3 milímetros, né? Então, se você pensar que você pode ter numa situação clínica, às vezes, peças extremamente finas, você vai ter ali um condicionamento quase daquela espessura inteira da peça. Então, na verdade, também isso não está, pelo menos do que eu leio, do que eu estudo e do que eu tenho visto por aí, isso não é um fato consumado, mas existe uma tendência, inclusive por isso que a gente conversou bastante, né, Fabiano, quando a gente estava escrevendo, existe uma tendência de se trabalhar com ácido fluorídrico a 5%. Né? Se você pegar a literatura que trata resultados de resistência de união, muitas vezes o 10% ele é superior, mas ele vai realmente corroer mais, então ele vai promover um imbricamento maior. Mas em casos que você tem essa profundidade de entre aspas, corrosão aí um pouco mais, em maior profundidade, você pode começar a ter outros problemas de uma perda microestrutural da tua superfície cerâmica, um sobrecondicionamento, e aí você pode vir a ter outros tipos de problema. Então, a tendência hoje é se trabalhar com ácido fluorídrico a 5%, tá? Né, Fabiana? Eu lembro que a gente até conversou, e a gente deixou isso até meio em dúvida, não, nós colocamos as duas opções no capítulo em virtude disso. Tem muita gente que ainda trabalha com 10 e confia, ele dá um resultado de união bom, mas algumas falhas, elas foram estudadas, e aí surgiu esses trabalhos que o professor Mário está desenvolvendo lá na FOP, que com 5% você tem ali 50, 60 micrômetros, aí dependendo da cerâmica, não lembro exatamente os valores do trabalho dele, mas essa tendência, ela está acontecendo. Não só no grupo do Mário, tem outros também que estão trabalhando com isso. Me lembro de um trabalho
de 2013, eu até tenho ele aqui, depois qualquer coisa eu pego, eu não me recordo o autor, eu posso pegar aqui, que ele trabalhou com 3, 5 e 10%, e para os valores que ele trabalhou de resistência, até para resistência, ele não tinha tido diferença naquele trabalho que ele trabalhou com silicato, tá? Então, a tendência hoje a gente pode afirmar que é trabalhar com 10, com 5. Minha peça vai quebrar por perda se eu trabalhar com 10? Não sei, vai depender muito do volume de material que você tem. Eu tomaria esse cuidado, né? Eu tomaria mais esse cuidado também com as peças mais finas. Exatamente. Isso eu acho que aí vale a pena realmente você trabalhar com 5% nessas situações. Não sei a opinião de vocês aí a respeito disso. Então vamos lá. Se a gente pegar toda os case de sucesso, vamos pegar de silicato, por exemplo. Silicato começou em 98 com o Empress 2, né? E aí depois ele virou parte de um sistema Emax. Assim, desses 22 anos de Emax, praticamente os primeiros 16, 17 foram com ácido fluorídrico a 10% pelo tempo reduzido. Sim. Não é? Dando um altíssimo índice de sucesso. Então, eu não veria problema para quem quer ter um ácido só numa cerâmica espessa, não é? Por essa questão. Não. Ainda mais tem alguns trabalhos que mostram que quando a resina, junto com o adesivo ou o cimento, quer dizer, preenche aquela área que foi corroída, né? Foi atacada, a cerâmica é novamente reforçada. Tem trabalho mostrando isso. Mas, é claro, os 5% você vai ter uma formação menor de smear, da cerâmica ali, você vai ter uma adesão suficiente, então isso para o disilicato você pode ir tranquilo. Embora o Perdigão tenha feito trabalho com 2 ácidos, 5%, acho que foi o Perdigão que fez, se não me engano, me corrijam aqui, e um deles funcionou muito bem e o outro não era tão bom assim. Então havia diferença na qualidade dos ácidos, não é? Então, uma coisa a gente tem que ter um alerta ainda nesse tipo de aspecto. Como eu trabalho muito com feldspática do Cadican, não é? E aí eu prefiro ir ao protocolo tradicional do 10%. Então, para eu que gosto de ter um ácido só na minha clínica, e trabalho muito com feldspática, trabalho um pouco com a leucita também, então, eu gosto do 10%, tendo cuidado no Emax, mas é claro que se eu fosse pegar uma peça fina, eu iria para 5%, mas aquele sujeito que trabalha com disilicato, a maioria das vezes, se eu mandasse para o laboratório, eu ia trabalhar só com disilicato, praticamente. Eu acho que 5% é, sim, tendência. Só veja bem a marca, né, que você está trabalhando para verificar. Algum de vocês chegou a ver esse trabalho, ou tem conhecimento desse comparativo de marcas aí? Não li, não. Eu vi uma vez, são uns 3, 4, logo que lançou aqui no Brasil, marcas nacionais, e teve um trabalho desse daí, eu procuro e não encontro mais. Eu cheguei a ver uma resenha falando sobre isso, que tinha diferença aí de ácido. Eu acho uma boa oportunidade, Paulo, para a turma B. Bom trabalho. Mas gente. Porque não é porque no rótulo diz, para você pega resina não híbrida. Cara, isso é um zoológico. Nós temos uns dados aí, nós finalizamos um trabalho ano passado, com uma orientada de mestrado minha, está lá no Ceará agora, a Glívia, não sei se ela está assistindo aí, teve a participação dos meus outros alunos também, e ela trabalhou com tipos de condicionamento, concentração e tempo diferente para monossilicato, trabalhou até com lava ultimate, até com resina composta, né? Então, mas trabalhou uns aspectos de energia, de ângulo de contato, e aí cada material meio se comportou de uma maneira também. Então, acho que em breve a gente deve estar aí publicando o trabalho, mas ele não fugiu muito disso.
dependendo do material, você teve ali uma proximidade dos resultados, por exemplo, com 5% por 1 minuto, aí com 10, com tempo reduzido, não teve muita variação. Mas, de novo, acho que a tendência que se tem hoje de trabalhar com concentrações menores, na minha opinião, acho que ele vai virar, ao longo do tempo aí, conforme for saindo mais coisa, eu acho que ele vai virar o protocolo. Mesmo na feldspática, por exemplo, ou não? Mesmo na feldspática. Eu acho que sim. Tá? Então acho está que é uma questão da... É porque eu só vi 5% com de silicato, eu não vi falando de outras cerâmicas, não é? Então, acho que tem oportunidade aí para estudo comparar com outras cerâmicas também. Como a gente vê mapa de silicato, aí eu fico meio relutante ainda em migrar particularmente. No livro nós resumimos assim, ó, você pode usar o 10% para peças facetões, facetas, coroas, inlays, onlays e laminados ultra finos, fluorídrico a 5. Logicamente que o mais importante é não delegar para a secretária ou se delegar, não passar o tempo. Isso é o mais importante. Né? Reloginho. Uma pergunta que eu vou fazer para o Paulo aí. Pós-condicionamento com ácido fluorídrico, a gente vê de tudo na literatura. A gente vê uma galera já aturar água por um tempo prolongado e a gente vê a galera passar um fosfórico depois. Eu já li prós e contras de ambas opções. Qual a tua visão aí, Paulo? Bom, também já li. Já li coisa do que você imaginar ali, você já tem, né? Às vezes já estudado isso para remover, né? Aquela coisa que você forma ali, que você tem, né? Um resíduo ali da reação, você tem. Alguns trabalhos, eles falam que você fazer a limpeza com ácido fosfórico, pós processo de condicionamento, ele seria capaz de eliminar essa camada. O que eu costumo dizer, o ácido fosfórico ou o ultrassom, ou a associação dos dois, na verdade, o ultrassom, se você pegar a maioria dos trabalhos da literatura que fazem ultrassom, seja logo após o condicionamento com ácido fluorídrico e joga no ultrassom, ou faz o fosfórico e joga no ultrassom. Mas, enfim, a maioria, não são todos, mas a maioria, pelo menos do que eu tenho conhecimento, que joga no ultrassom depois, o ultrassom ele é capaz de remover esse resíduo. O ácido fosfórico, é lógico que talvez não seja algo tão, não sei se prático para se fazer ali na rotina ali do momento, né? Mas o ácido fosfórico, ele tem esse potencial, só que também ele tem que ser lavado muito bem depois para você aí não deixar o resíduo do ácido fosfórico. Então, especialmente a maioria que tem sílica como espessante e precipita a sílica naquela superfície também, né, de novo. Você não tem, assim, grandes diferenças também. Não, vai fazer o ácido fosfórico porque ele é o melhor. Não, ele eu até procurei ver se eu achava alguma revisão sistemática, alguma coisa, não encontrei nesse sentido. Então, na verdade, você precisa limpar o resíduo, tá? Se só o sprayar a água, eu não sei se eu acho mais adequado, em virtude, principalmente de contaminação até com óleo que você tem, né, da seringa que você vai estar fazendo, né? Às vezes ela não está... Mas, enfim, nem sempre a água sai... Pelo menos eu falo aqui pela faculdade, tá? Vocês desculpam, mas aqui eu estou falando da realidade que eu trabalho. Aí até para o pessoal que está assistindo, eu sou muito mais acadêmico do que clínico, né? O meu dia a dia ele é na faculdade, a gente atua na clínica, nas clínicas de pós-graduação, enfim. Mas o meu dia a dia ele é muito mais acadêmico mesmo do que clínico. Mas, enfim... Espirrou no papel e deixou engordurado e tem óleo ali. Você faz o spray a água ali, você põe no papel ali, ele sai, né? Nossa Senhora. Né? Da batata frita, parece que botou em cima da batata frita ali. Do laboratório, então, é impressionante. Mas, da pré-clínica, né? Que a gente está com os alunos lá. Mas, enfim, alguma coisa você tem que fazer. Tem algo muito superior a outro? Não. Inclusive, até produtos específicos que que surgiram no mercado para descontaminação geral ou
ácido fluorídrico, ou se eventualmente a tua peça contaminou com sangue, com saliva, igual o Ivoclin que surgiu, tá? Ele não traz um benefício marcante naquele processo, tá? Então, eu creio que talvez o ácido fosfórico seja o mais fácil de você fazer, mas se você tiver condição de associar com o ultrassom, ele é bacana, ele fica interessante, tá? Mas também você não vai ter, não é uma coisa assim que vá te causar muito prejuízo no processo de adesão, se caso você não consiga fazer. Deixar o resíduo aqui no lugar. E os 5% causam a menor camada de precipitação, né? O condicionamento com Exatamente. 5%. Então, favorece. E a camada e também a leucita, se você comparar ela, a feldspática com o silicato forma menos, né? Então, o monossilicato forma menos. Então, esses cuidados aí são importantes que se tenha, tá? Na minha opinião, né? Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que me mandaram aqui no WhatsApp, vou fingir que estou vendo uma pergunta aqui. Temos 10 minutos. E essas soluções mágicas que condicionam, silanizam, tudo no mesmo tempo que tem por aí. Está chegando, né? Qual já tem no mercado? Qual a tua experiência ou tua visão sobre esse tipo de produto? Que clinicamente é tudo que a gente gostaria, né? Você pintou, já condicionou, já silanizou, já pode correr para o abraço. Em termos do monobond ET, né, que faz essa... Ele surgiu no mercado com esse propósito. Até onde nós estudamos e até onde eu pude ler, ele não está sendo eficaz em substituir o condicionamento, tá? Inclusive, nesse mesmo trabalho do professor Mário, que ele mostra essa profundidade de corrosão, ele trabalhou com monobond também. E o monobond, ele fica ali com o condicionamento, na verdade, muito pequeno. Ali, talvez 5, 6 micrômetros ali, uma camadinha muito fina. Então, acho que, no momento, acho que ele precisaria estar... Lógico, precisa estudar mais, é um material muito novo, mas, a princípio, ele não faz o que ele deveria, eu acho, né? Do que ele deveria fazer em termos de condicionamento. Tá? Tudo que você simplifica, a gente entende a tendência de tudo, né? Tudo, simplificar, né? A gente já conversou sobre isso, mas é difícil. Você colocar até chegar lá, uma solução ali, uma solução ali que precisa condicionar, remover sílica, remover matriz de vidro. Aí você vem, ao mesmo tempo, ter o silano. Ao mesmo tempo, de repente, já monômeros resinosos. É complicado de você equilibrar tudo isso, né, na indústria. Não, com certeza. Aí depois a gente vai querer sem solvente algum para poder facilitar a vida da gente. Exatamente, né? Vamos pedir um produto ideal. Porque a gente já tem a experiência do silano embutido no adesivo e que não é bem assim, né? O silano separado é melhor. E minha última pergunta, para eu liberar o Masson para poder falar mais... Não, estamos no tempo esgotando, 7 minutos. Silano, com MDP ou sem MDP, ou tanto faz? Desculpa, cortou aqui, Rodrigo, pode ir. Silano, com MDP, sem MDP, ou tanto faz? O silano? Mas o silano puro, ele é o que traz para o processo de silanização o melhor resultado, tá? Se você pensar, não, mas então eu vou usar um adesivo que já tem o silano para fazer o processo de silanização. Não, isso não... Também a literatura tem mostrado que esse conjunto de adesivo e silano junto, por exemplo, no single bond universal, então eu não vou silanizar minha peça e vou confiar no potencial de silanização que tem dentro do adesivo. Não, ele também tem mostrado bons resultados. Então, faça o processo de silanização separado, tá? Que normalmente ele vai trazer melhores resultados para isso, tá? Não que não seja... Então, você, obviamente, talvez tenha alguns pontos positivos de ter o silano lá no meio, mas ele não deixa, ou ele não substitui a aplicação do
silano, tá? Isso é Boa. importante, pelo menos até onde a literatura tem trabalhado atualmente. Paulo, última pergunta aqui do Monteiro. Vocês aplicam... Então vai, fluorídrico, fosfórico, silano e por aí vai. Aplica o adesivo depois do silano, não ou sim? Isso aí, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Isso, A aplicação do adesivo, ele não é necessário que se faça. Se você pensar do ponto de vista químico, você já silanizou a tua peça, essa peça já está pronta para receber os monômeros resinosos, acrílicos que você vai aplicar na sequência do cimento. Você não teria por que aplicar o adesivo. Inclusive, a Ana Tereza fez o mestrado, ela fez o mestrado em cima disso, com a aplicação do adesivo, em coroas, e ela, fazendo a questão de fotopolimerização ou não fotopolimerização também prévia, tá? Só para, claro que teria todos os senões de fazer a fotopolimerização prévia, mas, enfim, ela trabalhou com coroas e o Henrico, que é meu orientado, que está lá em Birmingham, o mestrado dele, ele trabalhou com peças mais finas, né, com 0,6 de espessura. E nos dois trabalhos, principalmente no da coroa, a aplicação do adesivo, ele não foi... ele deu praticamente o mesmo resultado em termos numéricos do que uma não aplicação do adesivo. Então, ele não na verdade, a gente faz muito aqui no Brasil, né? Mas ele é um passo desnecessário que se faça, tá? Se você pensar que você tenha, sei lá, uma reentrância, um cantinho lá de uma peça, que sei lá se o cimento vai entrar lá, tudo bem, naquela região talvez você possa ter, mas o contexto geral, você garantir que aquilo tudo está muito bem polimerizado, é mais uma interface que você está colocando ali no meio. Lógico que ela vai misturar um pouco com o cimento, né? Mas a interface ali é mais uma coisa para você se preocupar com isso. E você não tem melhora no processo de adesão, tá? Então, se você aplicar bem feito, depende. Se você, por exemplo, que no single bond universal que ela trabalhou no mestrado, no caso da Ana, que ela fez isso, fotopolimerizando ou não, ele deu o mesmo resultado. Mas quando ela trabalhou já com outro adesivo, o resultado caiu bastante quando ela aplicou. Então, também depende da qualidade do produto. Então, enfim, pelo sim, pelo não, do meu ponto de vista, pelo que a gente tem estudado, ele é um passo que desnecessário, que você pode... 100% de consenso. Beleza, é isso aí. Pessoal, temos considerações finais, temos 2 minutos, já deu 1 hora. Paulo, nem vimos, hein? Nem vimos, hein? Mas falamos bastante coisa, deu algumas perguntas aqui, depois eu vou tentar responder para a moçada aqui. E, considerações finais, obrigado, foi show de bola, pena que foi rápido. Vamos ver se a gente marca outro episódio, tá? Quando é muito rápido assim, sempre pede bis, né? Então, é verdade. Mas sempre pede muito rápido, acabou. Tá? Então, obrigado. Muito obrigado. Obrigada, foi show. Isso aí. Eu que agradeço, Michele, Rodrigo, Fabiano, que prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que o pessoal tenha curtido. Depois, se tiver umas perguntas, podem entrar em contato comigo. paulo.santos@unesp.br para quem quiser mandar e-mail ou pelo Instagram. O nosso dia a dia é pesquisar isso, ler, a gente gosta muito do que faz, nem sempre tem resposta para tudo, mas é exatamente por isso que a gente estuda, né? Se a gente já tivesse resposta para tudo, a gente não precisava estudar. Então, é isso que motiva o nosso dia a dia, na verdade. As dúvidas é que motivam a nossa rotina. Obrigado imensamente pelo convite do Livre e por participar hoje aqui com vocês, tá? Valeu. Obrigadão, gente. Ó, temos 40 segundos. Muita gente falando aqui, ó.